Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, hoje eu vou comentar um pouco sobre quando usar e não usar vírgulas, ok? Porque é importante que você saiba quando usar, porém também é importante quando você saiba quando não usar, porque há pessoas que usam muitas vírgulas e onde não deve, ok? Vejamos juntos? Saber usar a vírgula é essencial para organizar e dar ritmo à leitura. Então a vírgula, ela organiza as ideias, ela organiza o texto, ela organiza o sentido do que eu quero passar. Então é fundamental que nós usemos. Porém, se a frase estiver em ordem direta, ou seja, com seus termos sucedidos em sujeito, verbo, complemento verbal, os objetos, adjunto adverbial, não se faz necessário o uso da vírgula. Então, o que quer dizer isso? A vírgula é essencial, ela organiza uma frase, ela organiza a ideia de que eu quero passar. Porém, tem que ser numa ordem que tenha sentido. Então, assim, quando eu estiver em ordem direta, sujeito, verbo e complemento, eu não preciso pôr a vírgula. O que vai acontecer? Agora, se ela estiver invertida, se essa ordem não estiver sujeito, verbo, complemento, o que vai haver? A vírgula será essencial. Então vejamos aqui. Então eu coloquei, pessoal, eu assisto aos vídeos do Homero quando ele posta. Então vejamos aqui. Aqui precisa de vírgula. Você que está lendo, você que está vendo você que está assistindo a este vídeo. Será que eu preciso pôr alguma vírgula aqui? Vamos analisar junto para vermos? Então vejamos. Onde que está o verbo aqui? O verbo é assistir. Então, seria quem, eu pergunto ao verbo, quem assiste aos vídeos do Homero? Eu. Então eu tenho sujeito, verbo, complemento. Quando ele posta, é outra oração que completa esta primeira aqui. Eu assisto aos vídeos do Homero, quando ele posta, complementa a primeira oração, ok? Então, nesta ordem, não precisa eu pôr vírgula. Agora, se eu mudasse a ordem, se eu pusesse quando Homero posta, vírgula, eu assisto aos vídeos dele. Aí eu poria vírgula. Por quê? Porque quando eu começar por uma oração subordinada, ela precisa ter complemento, ela precisa ter o sentido de que onde ela chegará. Então, quando eu estiver na ordem, aqui eu estou na ordem direta, eu assisto aos vídeos do Homero. Então, não precisa eu pôr vírgula alguma, porque estou na ordem direta. A próxima aqui, ó. Ela deu um presente ao seu namorado no final de semana. Aqui eu preciso pôr vírgula? Não. Por quê? Porque eu analiso, ó. O verbo está aqui, ó. O verbo é o verbo dar. Se eu perguntar, quem deu um presente? Ela. Então fica, ela deu um presente. Ela deu um presente. Se eu parasse, ela deu um presente. Como aqui continua, a quem? A quem que ela deu um presente? Ao seu namorado. E quando que ela deu um presente ao seu namorado? No final de semana. Então eu tenho
o sujeito, eu tenho o verbo, eu tenho objeto direto, porque quem dá algo, deu o quê? Um presente a quem? Ao seu namorado, então objeto direto e indireto. Aí eu faço a pergunta quando? No final de semana, é o adjunto adverbial, está no final, ok? Quando o adjunto adverbial tiver 3 palavras ou mais, a vírgula é obrigatória. Mas, para que eu coloque esta vírgula, ele tem que estar deslocado. Aqui ele está no lugar habitual dele, que é o final da frase. Então aqui não precisa eu pôr vírgula alguma. Se eu mudasse a ordem, se eu pusesse no final de semana, aí eu colocaria vírgula. Por quê? Um adjunto adverbial deslocado. Como aqui não está deslocado, eu não preciso usar vírgula. Vamos para a próxima. Ah, aqui eu ainda coloquei, ó, eu só poderei usar uma vírgula nesse período se eu puser na ordem, eu só poderei usar uma vírgula nesse período se eu puser na ordem indireta, pessoal, aqui. Na ordem indireta, ok? Foi o que eu acabei de falar. Na ordem indireta, ficaria no final de semana, ela deu um presente ao seu namorado. Vejam que, no final de semana, o adjunto adverbial ficou no começo. Quando eu desloco, eu ponho vírgula, por quê? Porque o sujeito está aqui, não começou a oração. Ó, olhem, sujeito, verbo, complemento. O adjunto está antes, então esta vírgula é obrigatória. Aí eu coloquei aqui para vocês. Jamais use vírgula entre sujeito e verbo. O verbo que o conjuga. É como se eu dissesse, ó, se eu pusesse uma vírgula ali, eu que, Homero? Tá doidão? Não teria como eu pôr vírgula aqui. Ou, eu assisto por uma vírgula. Você vai dizer, assiste o quê? Assiste a quê? Porque quem assiste a alguma coisa. Assiste a quê? Então, não teria como eu pôr uma vírgula entre sujeito e verbo, entre sujeito e complemento. Foi o que eu disse aqui, ó. Então, jamais use vírgula entre sujeito e verbo que o conjugue. Mesmo que esse sujeito seja longo. Mesmo que seja longo, eu posso dizer assim, ó. Os meus queridos inscritos do canal participam da aula. Olha, tudo isso, os meus queridos inscritos do canal, tudo isso é sujeito. Eu não posso pôr uma vírgula antes de participam. Ok? Porque eu não posso separar o sujeito do verbo, mesmo que seja um sujeito longo. Gente, então isso é fundamental, porque geralmente acontece muitos erros nas dissertações, nos textos. Então nunca se coloca vírgula entre sujeito e verbo, ok? E eu coloquei aqui, ó, mesmo que você fique tentando pôr a vírgula depois da palavra semana, aqui no caso, ó, cadê? Vamos achar aqui. Ó, a maioria das pessoas presentes na live sobre pontuação da última semana, se eu puser vírgula, que dá vontade de pôr, não dá, pessoal? Porém, eu não posso pôr vírgula aqui. Por quê? O verbo está aqui. Se eu perguntar, quem gostou da aula? Todas essas palavras aqui, ó, a maioria das pessoas presentes na live sob pontuação da última semana. Todas essas palavras aqui fazem parte do sujeito. Então eu não posso dar vontade. Muitos fazem isso. Parece que dá uma vontade, né? Porque você até cansa de falar. Mas você não pode pôr essa vírgula aqui, porque você separaria o sujeito do verbo. E eu disse aqui ainda, ó, mesmo que você fique tentado por a vírgula depois da palavra semana, ó, olha, foi o que eu falei aqui, nunca faça isso. Por quê? Pois você estará separando o sujeito do verbo. E isso é inaceitável. E o que as bancas fazem? As bancas de concursos
elas fazem isso. Elas colocam questões em que você vai se confundir, ok? Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê like, comente, ative o sininho das notificações e no próximo vídeo faremos uma atividade sobre pontuação.